Nós estamos vivenciando o período da Quaresma, para quem é católico, e eu, enquanto católica, quero contar um pouco da minha experiência, dessa vivência profunda de um relacionar, de nutrir um relacionamento com Deus e o quanto isso mudou a forma como eu me comunico comigo mesma. Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Janaína Ferreira e eu vou começar uma série de vídeos a partir de hoje contando um pouquinho da relação da comunicação não violenta com a fé. Eu sou coautora desse livro, Calar Não é Opção, mas Saber Como Falar É, onde a gente fala sobre a comunicação não violenta, a fé e a coragem para transformar relações. E eu acho muito importante a gente aprofundar um pouquinho mais sobre essa relação da CNV com a fé, porque simplesmente tem tudo a ver, minha gente. O Marshall Rosenberg, quando ele estava desenvolvendo a CNV, ele fez um estudo sistemático profundo em várias religiões para entender como é que todas essas filosofias religiosas se conectavam, o que de fato elas ensinavam, que poderia trazer nenhuma palavra que une todas as religiões, todas as formas de expressão de fé e que de fato conduz o ser humano a uma transformação de vida. Para quem é católico, nós estamos vivenciando nesse período a Quaresma, que são 40 dias de preparação para a Páscoa, onde a gente celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E eu vou contar uma experiência muito pessoal aqui para vocês. Eu, enquanto católica de berço, nunca vivenciei a Quaresma como eu tenho vivenciado do último ano para cá. Ano passado, eu comecei a fazer o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson. Se vocês conhecem, comenta aqui, eu conheço, eu faço, porque a gente está rezando juntos. E esse Rosário, ele tem mudado a minha vida de lá para cá. Foram muitas graças concebidas do ano passado, e esse ano eu resolvi repetir a dose, porque sim, quando a gente começa a entender de fato o que é a vivência da Quaresma, o que é a palavra de Deus, o que é a fé no seu sentido mais puro, simples, genuíno, eu pelo menos desejo cada vez mais conhecer, aprofundar sobre a vida, a experiência de Jesus aqui na Terra e os ensinamentos que ele deixou para mim e para você, né, que está na Sagrada Escritura. Então essa minha vivência da Quaresma tem me trazido várias reflexões, vários ensinamentos, e o maior deles tem sido a forma como eu me comunico comigo mesmo. Explico. Mesmo tendo nascido no berço católico, eu não tinha vivido essas experiências mais profundas com Deus, porque a minha relação com Deus era baseada na experiência dos meus pais. Então, eles tinham uma experiência mais conservadora, digamos assim. Era como se fosse um Deus distante, onde eu precisava estar o tempo todo me submetendo, mas num sentido ruim, sabe? Não me submeter, não me jogar no colo, no sentido do amor, que é hoje o que eu compreendo. Os meus pais me passaram essa fé baseada num respeito impositivo, numa obrigatoriedade. E a obrigação, ela está relacionada a uma comunicação violenta. Quando eu não tenho espaço para pensar, quando eu não tenho espaço para elaborar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu exprencio, quando eu não tenho espaço para entender e colocar para fora a minha opinião, expressar do meu jeito a minha essência, a minha relação com Deus, eu tô sendo violenta ou violenta. Então os meus pais, mesmo sem saber e sem a intenção de me causar esse trauma, digamos assim, eles causaram. A intenção era totalmente boa. Eles queriam passar a fé para mim, o bem mais precioso que eles tinham, a herança mais preciosa que eles tinham. Só que eles não conseguiram passar de uma forma que me atraísse para Deus. Ao contrário, eles me passaram de uma forma que me repelia de Deus. Por quê? Porque foi assim que eles aprenderam. Então hoje, e há muito tempo na verdade, eu já não os culpo por essa forma de educação, porque eles aprenderam dessa forma e estavam reproduzindo. Depois da minha experiência com o Rosário do ano passado, esse ano, e algumas experiências pontuais no passado, que eu me recordo bem, eu pude entender que o meu relacionamento com Deus não dependia da minha perfeição, não dependia daquilo que eu fazia por Deus, porque Deus não espera nada de mim, a não ser o meu amor, a minha devoção, o meu lançar-se no colo dele, a minha dependência dele. E eu não entendia isso. Eu entendia que eu precisava estar obedecendo a um Deus rigoroso. E isso me afastava de Deus. Essa figura paterna
crítica, autoritária, que o meu pai representou para mim por muito tempo, me fez criar um juízo interno que determinava o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, e por muitas e muitas vezes, quando eu não seguia aquele caminho, esse juiz interno estava ali pronto para me criticar, pronto para me condenar. Não era somente criticar, não, era condenar. Porque lá no passado eu ouvi várias vezes: se você errar, você vai para o inferno. Se você pecar, você vai para o inferno. Não existia a misericórdia. Esse discurso da misericórdia veio vir na minha relação com os meus pais, já no final da vida do meu pai. Então, quando eu comecei a questionar, quando eu já adulta comecei a dizer não, esse tipo de fé não me atrai, esse tipo de fé eu não acredito, não é esse Deus que eu sirvo, não é esse Deus que eu quero acreditar que existe, eu passei a mostrar para eles que existia outra face que me foi negada por muito tempo, a face do amor e da misericórdia de Deus. Aquela face que não repelia ninguém, muito pelo contrário, que aceitava todo mundo de todo jeito, da forma que a pessoa é, porque ele queria, na verdade, era resgatar essas ovelhas perdidas. Então, quando eu comecei a confrontar os meus pais nesse sentido, eles começaram a questionar os próprios dogmas de fé. Eles começaram a questionar a forma como eles foram educados e a forma como eles aprenderam a vivenciar a fé, que muito machucava eles também, que muito penalizava. Eu vi o meu pai prostrado o tempo todo ali, rezando e não se sentindo merecedor de nada, porque ele era pecador. Mas, gente, nós somos pecadores e ele morreu numa cruz para resgatar a nossa alma. Então, por que eu preciso me lamuriar, me chicotear, se ele já me resgatou? Se ele já deu o próprio filho para morrer numa cruz por mim, por que eu preciso fazer isso? Eu não preciso. E eu vi o meu pai o tempo inteiro fazendo isso. E eu dizia: pai, não precisa ser assim. Eu disse para ele algumas vezes, para minha mãe a mesma coisa. Então, eles começaram a entender que dava para viver a fé de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Porém, e no entanto, eu, nas minhas experiências pessoais, com aquele juiz interno crítico dentro de mim que estava muito enraizado, por mais que eu pensasse aqui no nível da consciência, elaborasse que não era assim que Deus queria a minha relação com ele, no íntimo do meu coração, eu achava que eu estava fazendo errado, indo de encontro à educação que eu recebi. É aquele honrar os pais, sabe? Só que de uma forma ruim. Eu honrava a educação que os meus pais me passaram, achando que eu estava honrando a vida deles e os ensinamentos deles, só que eu estava honrando algo que não foi bom para mim. Um ensinamento que não estava sendo bom para mim. E isso estava muito enraizado. O que me levou a me afastar de Deus. Eu achava que por eu já estar condenada por Deus e pelos pecados que eu já tinha cometido e pelo meu próprio juízo interno, eu não precisava estar o tempo todo nutrindo a minha relação com Deus. Eu simplesmente fui fazer o quê? Peguei a minha cruz e segui. Eu queria resolver tudo por mim mesma, pelas minhas próprias forças. E foi uma caminhada árdua, penosa, dolorosa, sem necessidade alguma, minha gente. Eu não precisava sofrer tanto sozinha. Eu não precisava carregar todos os pesos do mundo nas minhas costas, porque Deus estava ali para me ajudar, me socorrer a qualquer momento que eu precisasse, que eu pedisse. Só que existia algo que me impedia de pedir. Eu não sabia como dialogar com Deus, eu não sabia como expressar o que eu sentia da melhor forma possível. Eu achava que para rezar eu precisava elaborar muitas coisas, fazer textos bonitos, convencer Deus de que eu merecia ser perdoada. Vê que coisa! Ninguém precisa convencer Deus de nada. Se tem duas coisas que Deus não precisa, é da nossa defesa, porque tem muita gente que defende Deus com unhas e dentes, criticando, julgando e condenando os outros. Ele não precisa da minha justificação. Eu não preciso estar me justificando o tempo inteiro para convencer Deus de que eu sou merecedora da misericórdia dele, porque ele já foi e já é misericordioso comigo o tempo todo. O tempo todo. Ele nunca se afastou de mim, fui eu que me afastei dele. Ele só quer o meu amor, ele só quer a minha presença, a minha devoção. É só isso que ele quer. E eu vim entender isso com mais profundidade, vivenciando o Rosário ano passado, na Quaresma, o Rosário com São Miguel, e esse ano repetindo a dose do Rosário. Mas esse ano foi muito mais forte essa palavra que eu recebi. Que o Espírito Santo falou para mim e disse: olha, filha, você não precisa me convencer de nada. Você não precisa de orações bonitas e elaboradas. Você só precisa ser sincera naquilo que você pede.
naquilo que você quer. Só precisa de sinceridade. O relacionamento com Deus só precisa de sinceridade, simplicidade. Era assim que Jesus ensinava, na simplicidade, fazendo parábolas, contando histórias, fazendo analogias, para ficar o mais fácil e simples possível, para que as pessoas entendessem a mensagem dele. E isso caiu como uma luva para mim, sabe? Mas como uma bomba na minha cabeça, assim, bum, explodiu muita coisa, quebrou muitos paradigmas. Nossa, quanto tempo eu perdi tentando ser perfeita para Deus, só que Deus não pede a minha perfeição. Quanto tempo eu perdi me criticando, me julgando, me autocensurando, num discurso infinito de inferioridade, de auto-julgamento. Deus não pedia isso de mim, nunca pediu. Quando eu comecei a mudar essa forma de comunicar com os outros a partir da CNV, quando eu comecei a estudar a CNV, entender quais eram os princípios da CNV, entender que a compaixão é o fundamento da comunicação não violenta e a autocompaixão, ela precisa vir em primeiro lugar, eu entendi claramente como é que eu devo me relacionar com Deus. Então a Quaresma, esse período de 40 dias, que a gente chama de deserto, porque Jesus passou 40 dias no deserto em oração, onde ele foi tentado pelo demônio. Esses 40 dias de preparação é o nosso deserto hoje, para que a gente possa nutrir o nosso relacionamento com Deus de uma forma mais honesta, simples, sabe? E resgatar aquilo que em nós é mais importante. O deserto não serve para que eu me penalize mais. O deserto serve para que eu entenda aonde estão os obstáculos que me afastam de Deus e como eu posso superar esses obstáculos em Deus para que assim eu viva melhor, viva a graça, o período da graça que é a Páscoa. Essa é a minha experiência da comunicação não violenta com a fé, principalmente. A minha mudança de linguagem interna, a partir do momento que eu entendo quais são as minhas dificuldades, quais são os meus traumas, aonde é que está a raiz desse meu comportamento crítico, julgador. Quando eu entendo isso e começo a liberar perdão para mim mesma e compaixão para mim mesma, me acolher dentro dessas minhas limitações, porque eu não tenho culpa de nada disso, eu simplesmente saí reproduzindo a vida inteira aquilo que eu aprendi. E como uma filha obediente que eu sempre fui, e aqui fazendo um parêntese bem grande sobre obediência, porque a gente fala de obediência a Deus e obediência aos pais, que é a representação de Deus na terra, né? A autoridade dos pais sobre os filhos. Deveria ser assim, mas muitas vezes não é o que acontece na realidade. Os pais usam desse poder para violentar os filhos, muitas vezes de forma inconsciente, sem intenção, e outras vezes de forma consciente e intencionalmente. Essa obediência que eu aprendi na minha infância me dizia que eu deveria simplesmente fazer, reproduzir, sem questionar, sem criticar. A mesma coisa com Deus. Eu não posso questionar Deus, eu não posso criticar Deus, e de fato eu não posso. Isso é uma verdade, eu não posso. Mas eu posso ter relacionamento com Deus, eu sou aberta para poder conversar com Deus. E Deus entende de onde parte o meu questionamento, de onde parte a minha dúvida, porque Jesus ele foi questionado o tempo todo e ele respondia esses questionamentos, porque ele entendia que a humanidade ela é muito limitada. Gente, se vocês já assistiram The Chosen, se não eu recomendo, depois eu vou fazer um vídeo somente sobre The Chosen, um episódio específico, mas ali mostra claramente como que Jesus ele ensinava não somente os apóstolos, mas a multidão de pessoas que o seguia, e quanto ele tinha que ser paciente para as limitações daquelas pessoas. Porque o tempo todo ele estava provando quem ele era. O tempo todo ele estava dizendo qual era o caminho, que era ele próprio, como as pessoas deveriam agir, mas os questionamentos estavam ali. Esse questionamento vem de uma cegueira, e essa cegueira vem da falta de fé. Então quando a gente questiona Deus, quando eu digo que a gente não deve questionar Deus, é porque Deus é Deus, sabe? E tudo que ele faz é perfeito. Mas eu posso perguntar a Deus qual é o caminho. Eu posso conversar com Deus. E se em algum momento, na minha fragilidade humana, eu questionar a Deus alguma coisa, ele vai me responder. Ele vai dizer qual é o caminho. Ele vai dizer como é que eu devo fazer, devo seguir. Não é uma falta de respeito eu questionar Deus, sabe? Porque os apóstolos faziam isso.
Mas o questionar no sentido de querer aprender e não questionar no sentido de questionar a autoridade de Deus. Questionar Deus, sabe? Não é para ser assim, Senhor, é para ser do jeito que eu estou dizendo. Não é dessa forma. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma forma de questionar. A outra forma de questionar é: Senhor, eu não acredito no que tu falas. Eu vou seguir o meu caminho. Então eu estou questionando o agir de Deus, a vontade de Deus. Eu não quero seguir o que Deus está dizendo. E eu tenho livre arbítrio para poder fazer isso, porque Ele nos deu essa condição de liberdade. Mas se eu sigo aquele caminho do questionamento que questiona a autoridade de Deus, eu tendo a ter um resultado não tão agradável, não tão feliz. Mas se eu questiono Deus no sentido de querer aprender mais sobre Deus, de querer entender um pouco mais da sua verdade, da sua palavra, do seu ensinamento, para aplicar na minha vida, esse questionamento me aproxima de Deus. É diferente. A comunicação não violenta, ela aproxima a gente de Deus. A comunicação violenta nos afasta de Deus. Quando de fato eu entendi essa essência, esse significado, eu pude vivenciar a minha fé de uma forma muito mais prazerosa, de uma forma muito mais honesta comigo e com Deus, de uma forma muito mais amorosa, sabe? Eu hoje me vejo uma pessoa sedenta verdadeiramente de Deus, porque eu entendi que em nenhum momento Deus me julga, Deus me critica, Deus me condena. Deus quer a minha conversão, Deus quer o meu amor, Deus quer a minha mudança de vida, Deus quer que eu faça a sua vontade para que eu seja feliz e não para me prender numa jaula, para limitar as minhas escolhas como eu entendia de forma muito equivocada no passado. Em nenhum momento Deus me limita, pelo contrário, Deus me expande. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. É isso que Ele quer fazer na vida de todas as pessoas. Ele quer nos expandir, Ele quer nos fazer, sabe, vivenciar plenamente a abundância que jorra do coração dele. Só que a gente está tão preso na nossa violência interna, na nossa violência externa, no julgamento interno e externo, na crítica interna e externa, que a gente não entende que eu não preciso estar me sacrificando, me lamuriando, me penalizando, me vitimizando, me justificando diante de Deus. E eu não preciso fazer isso com o outro, muito menos. Deus só quer que eu mude em primeiro lugar. E a partir da minha mudança, o meu exemplo vai seguir transformando a vida de outras pessoas que estão abertas a isso. E isso é maravilhoso, esse entendimento é maravilhoso, minha gente. Me fala aqui, isso não é incrível? Comenta aqui para eu saber. Eu quis fazer esse vídeo sem roteiro, é totalmente sem roteiro, é uma conversa que eu tô tendo aqui com vocês para expor a minha experiência de uma pessoa cristã, católica de berço, que não sabia relacionar com Deus, que não sabia pedir a Deus, que não sabia vivenciar o amor de Deus e que hoje está aprendendo a vivenciar esse amor plenamente, que hoje está aprendendo o significado da palavra compaixão e autocompaixão. A partir da CNV, a gente fala muito sobre isso aqui no nosso livro. Se você ainda não tem o nosso livro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A gente fala muito sobre as nossas experiências, algumas experiências minha e da Soraya, autora, e de como a gente, a partir das nossas experiências, entendemos como deve ser compreendida a CNV e a fé na nossa vida. Então, gente, estamos vivendo um período único, um período favorável para nossa mudança, para nossa transformação, para nossa libertação mesmo. Eu tenho vivenciado esse período de libertação durante a Quaresma. Mais uma vez, não é deserto seco, rígido, arenoso. A Quaresma é um deserto propício para florescimento, propício para abundância, porque é isso que Deus quer. Então é o momento que Deus nos dá de presente. Olha, filho, você tem aqui 40 dias para você se aproximar de mim. Óbvio, né, minha gente? A gente tem uma vida inteira para se aproximar de Deus. Mas a Quaresma é um período muito especial porque ela narra os 3 anos de Jesus na vida pública para nos resgatar da morte. Então esse período da Quaresma de 40 dias é para a gente vivenciar junto com Jesus, mais uma vez, essa experiência de amor que Ele nos deu, que Ele viveu e que Ele nos deu.
E a partir disso a gente se aproximar desse verdadeiro amor. A partir disso a gente entender qual é esse verdadeiro amor e aplicar na vida dos outros, nas nossas relações com os outros. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Essa era a mensagem. Se você não é católico, cristã como eu, seja qual religião você for, qual expressão de fé você tiver, todos nós estamos unidos pela compaixão. Todos nós estamos unidos pelo amor. É isso que Deus quer. E Deus, Jesus Cristo, é Pai de todas as pessoas. Todas. Não há exceção. Todas. E Ele está aberto para acolher todas as pessoas. Que essa quaresma na sua vida seja esse período de preparação para a abundância e que a partir da comunicação não violenta você possa mudar essa forma de se relacionar com Deus. Essa forma de se comunicar consigo mesma e com Deus. E a partir disso ver transformação na tua vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, manda essa boa nova para outras pessoas. Vou trazer outros vídeos falando sobre as minhas experiências da fé com a CNV, porque a CNV me aproximou de Deus. E eu busquei a CNV porque ela era a representação de Deus na minha vida. E eu entendi, nossa, é assim que deve ser. E isso faz muito sentido para a minha vida, faz muito sentido com os meus valores. Se vocês tiverem mais curiosidade, me acompanhe aqui no canal, curte esse vídeo, porque tem muito conteúdo bom te esperando, tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo.